Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar da percepção, sensações e sofrimento dos espíritos. Na pergunta 237, Kardec questiona o seguinte: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras que ainda não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre ela lançado, as obscurece. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha de vencer. Então é muito bom a gente lembrar que nós, conservamos as nossas percepções. Tudo que nós temos hoje de percepção, a gente conserva. A nossa inteligência não muda. A morte só nos tira do corpo físico. E chegando ao plano espiritual, a gente tem a percepção de tudo que se passou com a gente, tudo que se passa, e ainda mais outras percepções de vidas anteriores, de outros tempos, que não eram necessárias ser envolvidas nesta encarnação que saímos agora. Então, junta-se as desta com as outras que já existiu. Então, muito mais do que imaginamos, a gente tem a percepção, porque nós continuamos sendo essa inteligência, esse raciocínio, isso não se perde. Somos uma individualidade e viveremos para sempre. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Os espíritos sabem de tudo? Ou eles têm alguns limites? Tudo que você questionar os espíritos, eles sabem te responder? Quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Como eu acabei de falar agora há pouco, a morte não opera milagre em nossas vidas, só nos tira do corpo físico. E voltando para o corpo físico, continuamos sendo nós mesmos. Todo conhecimento que eu adquiri até hoje, eu levo para o plano espiritual. Porém, todo conhecimento, por mais que eu ache que tenha aprendido muito, é muito pouquinho diante do universo. Então, quando eu chego no plano espiritual, eu sei o que eu sabia antes. Não é porque eu desencarnei e estou no plano espiritual que agora eu sei tudo. Não. Só os espíritos superiores que têm esse conhecimento. Agora, à proporção que eu vou evoluindo, eu vou adquirindo outros e outros conhecimentos, aí sim, vou aumentando as minhas percepções. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que haja atingido. Os espíritos de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Olha só, gente, como isso é interessante. Nada muda, né? Os espíritos de ordem superior, sim, conhecem o princípio das coisas, mas nós, não. E desencarnando, vamos continuar não conhecendo. Porém, com a chance, a condição de evoluir um dia, adquirir esses conhecimentos. A duração dos espíritos a compreende como nós? Os espíritos compreendem a duração, o tempo, como a gente compreende? Como é que é isso para eles? Olha que resposta interessante. Não, daí vem que... Não, e daí vem que nem sempre nos compreendes, quando se trata de determinadas datas ou épocas. Olha só, muitas das vezes os espíritos não nos compreendem nesse sentido, porque nós temos essa duração, temos esse conhecimento de tempo. 10 dias, 20 dias, 50 anos, 100 anos, 30 anos, 80 anos, né? Que é o que nós temos em mente hoje. Os espíritos não. Para eles é bem diferente. Eles não têm essa preocupação com o tempo. Olha que notinha interessante também. Os espíritos vivem fora do tempo como a compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos que não passam, aos olhos deles é um instante que se move na eternidade. Do mesmo modo
que a relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Quer dizer, para eles, o tempo é independente. Por quê? Porque no plano espiritual é uma situação delicada você analisar tempo. Eles não têm essa preocupação, nasci ontem, vou viver tantos anos, então vou morrer daqui quanto tempo, ou daqui tanto tempo. Eles não têm essa preocupação. No plano espiritual, eles só vivem. Só vivem, só crescem. Sem se preocupar com esse tempo. É lógico, tem muitos espíritos. Olha só como é que tem uma outra colocação aqui. Como os espíritos se transportam aonde queiram, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que se vê em toda parte e ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se aos tempos para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada a sua visão. E só o espírito superior pode, com vista, abranger um conjunto. Então você observa, né, que não são todos os espíritos que estão no plano espiritual e vão ver tudo, abranger uma visão, abranger um tempo como nós pensamos que eles fazem. Só os espíritos superiores conseguem ter uma visão ampla de tudo que se passa e não ter a preocupação com o tempo, como nós temos. Na pergunta 248, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Olha só, nós entendemos por bem que vemos as coisas com muita clareza, muito distinta. E a pergunta é essa, eles também veem dessa forma? Mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada o obscurece, quer dizer, nada embaça a visão dos espíritos. Eles têm uma visão muito mais ampla das coisas do que a gente. Não tem uma barreira, não tem uma porta, não tem nada que possa causar embaço para o espírito não ver isso ou aquilo que se passa do outro lado. Os espíritos percebem os sons? Sim, mesmo sons imperceptíveis para o vosso sentido obtuso. Quer dizer, os espíritos percebem o som muito melhor do que nós. Sons que nós nem imaginamos que existam e eles percebem. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver? Como é que é isso aí? Como o espírito vê, como o espírito ouve? Todas as percepções constituem atributo do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando se reveste de um corpo material, ele só enxerga pelo conduto dos órgãos, deixando, porém, de estar localizado em se achando na condição de espírito livre. Quer dizer, hoje eu enxergo pelos meus olhos, eu ouço pelos meus ouvidos. Quando é espírito, eu não tenho essa necessidade do ouvido para ouvir, dos olhos para enxergar. Eu vejo e ouço por todo o meu corpo, por toda parte, por todo o ser, porque são atributos do espírito. E o meu corpo perispiritual não é eu sou o espírito, eu é quem tenho essa percepção, tanto no corpo físico como no corpo perispiritual. Constituindo eles atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Quer dizer, o espírito pode deixar de ver ou de ouvir alguma coisa, ele pode tirar dele essa visão, subtrair-se, não ver, não ouvir. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem ver a seu malgrado o que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. Quer dizer, quanto mais evoluído o espírito, ele tem a capacidade de ver e ouvir o que ele achar por bem, o que ele achar que não, ele não quer ver, não quer ouvir, tudo bem. Já o espírito de ordem mais inferiorizada, ele é constrangido a ouvir, principalmente as coisas
que vão lhe fazer crescer, que vão fazer o seu aprimoramento, né? É como alguém que grita ali na rua e todo mundo que está ao redor ouve, você não tem como não ouvir. Já para os espíritos superiores, eles podem subtrair essa audição, não ouvir esse grito. Os espíritos são sensíveis às músicas espíritas e outras músicas. Os espíritos são sensíveis às músicas, principalmente essas que nos emocionam, que nos faz chorar muitas das vezes. Aludes à música terrena, que é ela comparada às músicas celestes. E esta harmonia de que nada a terra vos pode dar ideia. Uma das para as outras como um canto do selvagem para a doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certos prazeres em ouvir as vossas músicas, por lhe não ser dado ainda compreenderes outras mais sublimes. A música possui infinitos encantos para os espíritos, porém, eles muito desenvolvidos as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Então a gente vê aí uma diferença, né? A música a qual nós compreendemos como música, é lógico, nós temos muitas músicas românticas aí, muitas músicas religiosas, muitas músicas que nos mexe com a alma, mexe com o nosso coração, são músicas muito lindas, muito maravilhosas, e a gente gosta muito. Mas nós temos também seres encarnados que não querem ouvir esse tipo de músicas religiosas, esse tipo de música para melhorar o ambiente, esse tipo de música para preparar um ambiente, música para apacentar o nosso coração. Muitos não querem, mas cada um ouve a música que achar por bem. Os espíritos de ordem superior ouvem as músicas celestes, que são muito superiores à nossa. Mas muitos espíritos no plano espiritual que levam consigo as mesmas paixões que tinha quando aqui encarnado e as conservam, querem ouvir as nossas músicas. Mas isso é com ele. Isso é em função ainda da sua elevação, do seu crescimento espiritual. Hoje no planeta nós já temos muitas pessoas que selecionam as músicas que ouvem. Não ouve qualquer música. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir as piores músicas, senão elas também não existiriam, né? São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? E a natureza? Os espíritos são sensíveis à natureza. Olha cada beleza que existe nessa nossa natureza. A gente fica encantado, a gente fica deslumbrado com essa natureza que a gente vê ao nosso redor. Eles também ficam. Tão diferentes são as belezas naturais do mundo que longe estamos de a conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essa beleza de acordo com a aptidão que têm para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas do conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Muito interessante isso aí. Os espíritos de ordem superior vêem um conjunto de beleza, vê um todo de beleza. Nós a vemos em particular. Gostamos mais de uma cachoeira, mais disso, mais daquilo. Os espíritos superiores vêem a beleza do conjunto. Isso é muito importante a gente avaliar, porque o conjunto é a criação geral de Deus. Tudo é a criação de Deus. Mas nós ainda não alcançamos esse conjunto. Por isso a gente vê só as particularidades, aquilo que mais nos agrada, aquilo que aos nossos olhos se alegram. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles a conhecem porque o sofreram, não experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Então,
Os espíritos conhecem os nossos sofrimentos, porque já viveram isso aí, mas não experimentam os nossos sofrimentos como nós estamos experimentando hoje. É muito bom a gente lembrar isso, né? Que eles conhecem o sofrimento, já passaram por esse sofrimento, já tiveram aqui. Então eles conhecem, eles sabem o que é o nosso sofrimento, mas não passam por esse sofrimento hoje, porque eles estão vivendo como espírito, não estão vivendo mais na carne. Esse assunto é muito interessante e mais para frente nós ainda temos outras perguntas que vai falar sobre esse assunto e é muito bom a gente lembrar sempre do que nós vamos estudar a semana que vem, né, na outra semana, porque é muito interessante essa coisa de sofrimento do espírito no plano espiritual. É muito importante a gente lembrar do que levamos daqui para o plano espiritual.